Bom, fazer mais uma revisão aí dos trades do dia. Começar aqui pelo dólar. Os estudos estão até aqui na tela ainda. Deixa eu só tirar esse fibo aqui. Deixar ele no cantinho, que já a gente usa ele. Bom, vamos lá. Abriu com gap de baixa. VWAP para cima, preço subindo. Ela cruza a VWAP com a barra de força vendedora. Teoricamente, aqui daria uma venda pelo setup da VWAP, certo? Só que, veja bem, stopzinho de 21 pontos. Eu não faço um trade assim de forma alguma. Colocar 21 pontos de stop logo no início do dia é loucura, doideira, não faz nenhum sentido. Até porque logo depois o preço não superou a mínima, fez um fundo igual e puxou para cima. Aqui, em teoria, seria o contrário, né? Daria uma compra, mas da mesma forma que eu falei. Stop, ó, 17 pontos. Se fosse aqui, de 28 pontos. O que isso daqui quer dizer? Quer dizer que o início do dia está com uma alta volatilidade, já foi para baixo, já foi para cima. Os candles estão cumprindo movimentos inteiros em 5 minutos. Então, é o tipo de movimento que não vale a pena se arriscar. Ah, poderia pôr uma compra aqui em cima e tentar pegar esse movimento? Até poderia, porque veja bem, a gente tem um fundo, um topo. Se a gente projetar isso daqui, ó, foi no primeiro alvo, certinho, certo? Ó, a projeção de espelhamento foi perfeita, foi no primeiro alvo. Só que aí, vale a pena você fazer uma entrada aqui no fechamento desse candle, botar um stop de 28 pontos para um upside de 18? Não vale. Média de 50 logo em cima, enfim, contexto muito fraco. Então, eu acho que não era um trade que valeria a pena. Tem um trade aqui? Tem. Uma compra, ou na superação dessa máxima aqui, deixar uma compra aqui, ou no fechamento da barra até o primeiro alvo. Não valeu a pena, com certeza. Bom, bateu na 50, virou, fez um micro pivô aqui. Aqui teria mais uma venda, indo novamente para o primeiro alvo. A gente vira aqui o fibo. Ó, uma venda que talvez gerasse até um stop, hein? Ó, uma venda aqui, o preço se segurando nas retrações, não superou as retrações e desceu. Talvez nem gerasse um stop. Se você entrou aqui, dava para conduzir no barra barra e sair com gain. Como o preço bate aqui e volta, foi formado o que? Formado a bandeira, que é essa bandeirinha que está se desenhando. Eu já estava com essa bandeira projetada antes desse movimento, porque ele tocou uma vez, bateu de novo e fez um novo topo aqui. Nesse momento que ao invés do pivô, eu já tinha projetado a bandeira. Estava esperando ela romper. Ela rompeu com volume fraco, não muito convincente. A média de 50 ainda vindo aqui, tentando segurar o preço. Esperei fazer um pullback e esperei um momentum melhor. O momentum foi aonde? Foi onde deu essa comprinha aqui, que foi provavelmente o trade mais tranquilo do dia, mais técnico também. Rompeu a bandeira, subiu, entrou volume, fez um pullbackzinho nas médias e entrou compra novamente. Aqui a gente teria alguns alvos possíveis para esse trade. Compra aqui, stop logo aqui embaixo. Stop aqui embaixo. Stop não estava muito caro também, ó, 9 pontos. Para o dólar na volatilidade atual é tranquilo. Então aqui a gente teria alguns alvos. Primeiro alvo possível, desse pivô aqui. Rompeu, fez um topo, corrigiu. Segundo alvo possível, o espelhamento dessa perna de baixa. Essa perna de baixa espelhada para cima. Terceiro alvo possível, toda a perna da bandeira
espelhado para cima. Quarto alvo possível, projetar esse pivôzão aqui para cima. E se eu colocar aqui no fechamento, alvo dessa projeção grandona, olha só os fractais como eles se conectam. Esse movimento aqui atingiu o primeiro alvo aqui, corrigiu no 61.8 e depois iniciou a perna para cima. Percebe a quantidade de toques que ele faz no mesmo movimento. Segundo alvo possível seria de toda a pernada. Consideraria que ele ia fazer essa pernada e jogar para cima. Superou um pouquinho o alvo, mas respeitou aqui as cabeças, certo? Ele não rompeu esse preço. Também dava para usar isso daqui como um alvo. Não chegou a atingir o segundo, porque a gente tinha outros fractais que fizeram isso melhor. Aqui teria um outro alvo. Por quê? Porque o preço toca várias vezes e inclusive respeita essa sombrinha. Ó. Essa sombrinha aqui ela é respeitada. Então a gente coloca o Fibo aqui, fundo, topo, vários toques aqui nessa região, o preço respeita, fazendo um pullback, fez essa flâmula de continuação, bateu no primeiro alvo e bateu no segundo alvo, beleza? Então esse daqui foi o trade do dia do dólar. Depois disso ele entra numa consolidação, entra num movimento de reversão, que já fica um pouquinho mais difícil de fazer qualquer coisa. Até daria para tentar fazer uma venda aqui, mas ó, já perto das 5 horas, o mercado já fechando, liquidez já secando, daria para tirar aqui até uns 10 pontos, mas 10 pontos de range com 9 de stop. Eu tinha até desenhado uma bandeira aqui, caso ele batesse na 200 e iniciasse uma nova perna para cima, mas não foi o que aconteceu, ele ficou embolado aqui, e a partir do momento que ele fica embolado aqui já não dá para fazer mais nada. Beleza? Então, ó, Fibo lá em cima, se a gente puxar aqui, a gente tem os fractais perfeitos desse movimento, desse primeiro movimento, fez pullback e subiu. Teria uma outra compra aqui também, no rompimento dessa flâmula, né? Com um stop um pouquinho maior, só que tinha a 200 contra. Poderia ser um ponto que pesasse um pouco. Seria uma compra aqui, com stop aqui embaixo, 14 pontos de stop, primeiro alvo em 21. Talvez até valesse a pena, né? Mas teria que estar com o stop certinho para não correr o risco de ser violinado aqui nessas sombras aqui. Tinha que deixar o stop bem técnico, conduzir com a média para não tomar violino. Então, uma compra aqui, stopzinho aqui, a segunda compra aqui. Aqui, como eu falei, até dava para fazer uma venda, mas bateu, se fosse bem conduzido no barra-barra, você ainda não saía com loss, mas tem que ter cuidado para quando esses pivôs aqui não enganar, esses micro pivôs aqui não enganar, porque pode ser uma formação de bandeira de uma figura maior, para ele iniciar um movimento bem maior e você ficar de fora do movimento grande, que vai ser o que vai dar um bom trade, querendo pegar as migalhinhas aí que o mercado deixa. Beleza? O dólar não fez muitos trades hoje, fez esse movimento mais volátil da parte da manhã, depois deu um bom trade ali no meio-dia e foi no primeiro alvo, depois iniciou a correção que já não vale a pena operar. Beleza? Beleza. Bom, vamos para o índice. O índice, ele deu acho que 3 boas oportunidades hoje. Aliás, 4. 1, 2, 3, 4, isso, perfeito. Vamos lá. Primeiro, boa oportunidade. E esse candle aqui, na pré-abertura do mercado, se não me engano, ele foi às
Não, exatamente na abertura do mercado. Esse candle das 10 horas. Vamos chamar esse aí de Morning Hammer, porque tá frequente esse aí. Sim, sim, ele aparece bastante porque entra bastante volume de compra aí quando abre Bovespa por conta das ações, né? Então o mercado abre meio lateralizado, sem saber para onde vai, vê o VWAP para cima, para baixo, para cima, para baixo. Não tem nada aqui, absolutamente nada. O preço está confuso, tá tudo bem. Média 200 logo embaixo, o preço vem, testa 200 uma vez. No candle de abertura, testa de novo, faz uma puta de uma sombra e deixa um candle de compra rompendo a VWAP. Aqui dá para tentar, é uma compra arriscada, certo? Mas que dá para fazer. Stopzinho seria aqui, seria um stop aqui de 450 pontos, stop grande, né? Às vezes fica até fora do gerenciamento e aí vai de cada um se opera ou não. Deixa eu Você usar falou esse da mesmo FIBA aqui. arriscada. Em que sentido ela é arriscada? É no sentido de assertividade, é no sentido de ter um stop mais longo, é sentido da volatilidade do início de mercado? Em qual sentido? Tudo isso, porque num horário que é muito volátil, tá num horário que pode entrar volume para qualquer lado e pode stopar, e o stop é muito grande, certo? Então é um trade arriscado, não é um trade que é 100%, é um trade arriscado. Tem um trade aqui? Tem, bateu na 200, deu um puta candle de compra e subiu. Tem alvo? Tem, a gente tem como projetar justamente essa perna aqui para cima. Ó, a gente pega isso daqui e projeta para cima. Não tem segredos, certo? Mas era um trade arriscado. E caberia uma entrada atrasada no próximo candle ou não? Sim, se tem que ver sempre onde está o primeiro alvo. Ó, deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Onde está o primeiro alvo? Está aqui, certo? Não tem como a gente fazer outra projeção que não seja essa, certo? A projeção é essa. O movimento que ele vai cumprir vai ser esse daqui. A gente não tem um pivô, a gente não tem uma outra perna de baixa, a gente só tem essa perna aqui para projetar. Então, a partir desse segundo candle a gente pensa, bom, tudo bem, vai romper este topo e vai buscar o primeiro alvo. Qual que é o upside? Qual que é o tamanho do alvo que eu tenho? 500 pontos. Qual que é o tamanho do stop? 270, 280. Beleza, tá tudo bem. Aqui embaixo, nesse primeiro candle, tamanho do stop, 450. Tamanho do primeiro alvo, 750. É um alvo maior do que seu stop, então o risco ainda vale a pena. Já não valeria a pena no terceiro candle, porque o terceiro candle já estava muito perto dos alvos, e a não ser que você considerasse que o preço fosse lá no terceiro alvo, o que é bem mais difícil, não valeria a pena. Beleza? Perfeito. Certo. Bom, a gente teve essa primeira compra no dia. Aqui, stop lá, alvo, foi cumprido o primeiro e o segundo alvo. Deixou uma sombrona aqui no segundo alvo, indicando que o movimento poderia virar. Logo em seguida, começa uma descida já, os candles começam a ficar mais fracos. A média já vira, já começa a dar alguns candles de venda. Como aqui a gente não tem um pivô de baixa formado, para fazer uma venda aqui, teria que puxar justamente esse espelhamento aqui para baixo. Que ele deu essa última perna aqui, é o mesmo contexto da compra, só que agora para venda, certo? Ele cumpriu os alvos e agora vem puxando para baixo. A venda bem antecipada no primeiro candle de rompimento da média. Ele testou de novo, fez um segundo candle de venda aqui, que daria para entrar com mais tranquilidade, mais segurança. Foi a venda melhorzinha do dia. Stopzinho aqui em cima, tranquilo. E logo depois o preço deu essa porradona para baixo.
primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo. Aqui entra o mesmo contexto que eu falei nos outros dias. Um pivô ou um espelhamento, ele vai ser válido até que ele se cumpra o terceiro alvo ou que o movimento reverta, certo? Então, a gente teve aqui, primeiro alvo passou reto, segundo alvo bateu, segurou, formou um piercing line, que é esse candle aqui, que é quando o candle ele faz uma sombra muito grande e fecha acima, chama piercing line, certo? Bateu na 200. 200 é essa que foi justamente o fundo anterior que deu outra compra, que deu a primeira compra do dia. Então aqui a gente já percebe que a 200 estava bem forte nessa região e que era uma região de forte resistência, forte suporte, né? Marca ela aqui, um azulzão de compra, certo? É uma região que o preço tem dificuldade para passar. Beleza. Bom, vamos lá. Vendeu aqui. Poderia ter saído no primeiro alvo com 500 pontos e poderia ter saído no segundo alvo com 850, às vezes até um pouco mais, 900 pontos. Dava para segurar e falar que ia até o terceiro alvo? Não, por conta do fundo do dia. Só valeria se ele rompesse esse fundo do dia ou se ele passasse reto aqui e fosse direto. O que dá para fazer aqui? Neste caso, colocar o stop vindo no barra e a partir do momento que ele tenta romper aqui e bate no 200, vir acompanhando junto com o candle. Stop estaria aqui. Este candle aqui está a informação. Então a gente vem acompanhando junto. Vem descendo, vem descendo, vem descendo. Passou, no momento que ele bate aqui no 200, já puxa o stop para cá. Certo? Já puxa para cá. Se o preço voltar e pegar o seu stop, beleza, você já saiu, você já entendeu que o preço não vai romper a 200, que ele vai subir. Bom, dito e feito. Subiu, foi buscar a média de 20. Aqui foi onde deu a outra compra. Deu uma primeira compra aqui e a confirmação dela aqui. Novamente, a venda confirmada seria neste candle aqui. Stopzinho aqui em cima, stopzinho também barato, de 160 pontos. Com qual alvo? O terceiro alvo deste mesmo movimento. Ele cumpriu perfeitamente o 100%, o segundo alvo, e cumpriu perfeitamente o terceiro alvo. Passou um pouquinho aqui, porque o movimento foi brusco, foi rompendo 200, né? E seriam mais 600 pontos. 600, 550, 600, bem tranquilinho, sem calor, stopzinho barato. O movimento aqui no máximo ficou 70 pontos contra, bem tranquilo. Beleza. Aqui encerrou as vendas do dia. Ele cumpriu os 3 alvos. Então o que a gente espera agora? A gente espera uma reversão ou um novo pivô de baixa, certo? Então a gente coloca aqui, deixa eu colocar aqui alinhado com o fundinho. Beleza. Então agora a gente espera o quê? Ou um movimento de reversão ou um novo pivô de baixa. Menor, né? Por conta de já ter andado bastante. E nesse movimento aqui, ele já deu a entender que ele iria reverter, porque ele bate no alvo uma vez, dá 2 candles, bate de novo, deixa um candle de exaustão, começa a subir, e aqui ele forma um micro pivô. E aí aqui nesse micro pivô teria uma nova entrada de reversão com os alvos justamente próximos ali às retrações, certo? Ó, a gente tinha uma entrada, uma compra aqui, por quê? Porque rompeu o pivô de alta, olha só, retração, 200 para cima, a entrada do ponto de reversão, alvos, primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui e terceiro alvo em cima da retração de 50. Seria o caso de carregar tranquilamente até a retração de 50. Então a comprinha aqui, stop aqui embaixo, 250 pontos,
carregar pelo menos até o segundo alvo 300 pontos, até o terceiro alvo 500 pontos. E esses foram os trades, os 4 trades do índice. A partir daqui, ele entra aqui no berimbolo da retração de 50, da média de 50, vira tudo um alagado só, e aí já não tem muita coisa. Ah, aqui foi um puta martelão de compra. Pô, boa sorte aí para comprar contra a média, tudo embolado, depois de dar um movimento grande desse. E no final do dia, a chance disso daqui ser só desova de algumas posições é muito grande, muito grande. Então é o tipo de trade que não vale a pena, por horário e por contexto. Então os 4 trades bons que deu no índice hoje seriam esses. Seria essa primeira compra aqui na abertura do mercado à vista, 10 horas. Esse segundo trade aqui na venda, vindo até o segundo alvo. O terceiro trade, quando ele volta a regressão à média de 20 e volta a cair para cumprir o terceiro alvo. E o quarto trade, esse micro pivô de alta, esperando a reversão do movimento, já que os 3 alvos do pivô de baixa foram cumpridos. Então agora a gente tenta uma reversão, né, para quem gosta de operar reversão, tem mais 500 pontos. Então foram trades aqui que deram até o segundo alvo 900 pontos, 950 pontos, 700 pontos e 600 pontos. Todos acima de 500 pontos. Todos acima de 500 pontos. Opa, caralho. Quem teve a paciência de esperar e entrar só no momento certo, conseguiria fazer tranquilamente esses 4 trades e pegar mais de 2.000 pontos. Tranquilo, tranquilo. Sem passar calor, sem passar estresse. Beleza? Excelente. Dúvida? Alguma ponderação? Não, foi bem claro, foi bem claro. Como você falou, foram vendas assim. Aquele terceiro movimento ali de compra, certamente eu não faria, porque por conta do Tabajara, né? Qual que você fala? Esse aqui? Não, o terceiro ali. É esse aí. Esse aqui é o quarto, esse é o último. Ah, perdão. O quarto. Uhum. Esse aí não ia entrar no trade system meu, por enquanto, né? Porque então, mas é como eu falei, ele não é um trade de tendência, ele é um trade de reversão. Geralmente o trade de reversão ele vai estar contra as médias e ele vai estar num contexto de fundo ou de topo, certo? Aí no contexto era o terceiro alvo de FIBA. Era o terceiro alvo, já que o movimento cumpriu perfeitamente o primeiro, o segundo e o terceiro e deu esse micro pivô de alta rompendo, tem o contexto suficiente para a gente entender que vai ser uma reversão. Mas é um trade de reversão, não é um trade de tendência, certo? Entendi. Então é um momento que você escolhe, ou você segue o trade system do Tabajara à risca, ou você procura um trade de reversão e desconsidera o Tabajara, né? E aí tem que ver o que é viável e o que não é viável. Aquela parada, né? Por sua conta e risco, né? Sim. Não tem muito assim, vale a pena, não vale a pena. É um trade de reversão, também é um trade, também é uma forma de operar. Eu gosto mais da tendência, né? Tanto que eu fiz só um trade no índice hoje, um trade no dólar, tá excelente, tá tudo bem. E é o seguinte também, hoje o dia de hoje foi uma exemplificação clara da funcionalidade do Tabajara, né? Se você tivesse comprado e vendido em todos os primeiros candles, vendedores e compradores, você teria dado bom, saca? Vamos supor aí, 2 trades. O primeiro lá, se você comprar só na hora que ficar vermelho, você pegava aquele lá que eu peguei, ele já ficou verde. Você compra aqui nesse primeiro candle verde, nessa barra elefante. E tipo assim, se você faz a condição barra ali, você ia pegar uma micharia também. Sim. Eu falo, um exemplo bem não teria cru. dado loss, né? Isso, um exemplo bem cru. Não tô falando que é assim que se deve operar, saca? Mas se você for pegar o pé da letra ali, eu acho assim que é muito preto no branco, sabe? Bem bacana. Sim. É quando a média de 20 vira, quer dizer, a tendência principal é de alta ou de baixa. E a cor só te joga isso aos olhos. Justo. Excelente, cara, excelente. Tranquilo. Bom, é isso então. Até amanhã.